Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de gravar hoje sobre a questão da liberdade de expressão, me aproveitando dos casos desses dois bandidos, que é o MC Pazé, do Rodo, e o Oruan. Sim, são dois bandidos, tá? Que deveriam estar na cadeia para nunca mais sair. E, claro, sem água e sem comida, daquele modo que eu defendo. E tem o Léo Lins, que foi preso por fazer piadas. Enquanto temos dois bandidos, porque defende facções criminosas, defende bandidagem, logo são bandidos. E temos o caso do Léo Lins, que por fazer piadas, foi condenado à prisão. Então vocês veem essa inversão que causada pelo judiciário brasileiro, que é um dos piores do mundo, se não for o pior. Tá? O judiciário brasileiro está a serviço do crime. Está a serviço do crime. Ele está aí para proteger bandidos. Ainda por cima tem que ver aquele imbecil, aquele degenerado, aquele esquerdista, tá? Do Gordão Ucrânia, apresentador do canal Ancapsu, defendendo a liberdade de expressão desses dois bandidos. Já voltarei a ele e mostrarei que ele se diz libertário por cima, só que ele não é, tá? Ele não é. Ele é um agente, tá? Que está, inclusive, buscando convocações de brasileiros para servir a Ucrânia. Ele mesmo já assumiu isso. Então, primeiramente devemos lembrar o seguinte: funk não é música, não é arte, não é nada, tá? Funk vale menos, usando aquele Lorde Vinheteiro, apresentador do canal O Príncipe da Burguesia. Eu não gosto dele, mas ele diz algumas coisas engraçadas. Ele diz que funk é fezes. Eu discordo. Funk é menos que fezes. Vale menos que fezes. Tá? Fezes ainda pode servir de adubo, de fertilizante. Funk nem para isso serve. Tá? É um ruído que é ouvido por macacos. Aliás, macaco não ouve funk. Ele prefere o silêncio e o belo som da floresta. Então é ouvido por pessoas piores do que macacos, tá? São pessoas que já renunciaram à sua humanidade, porque renunciaram ao uso da razão. Quem ouve funk renunciou à razão. Então, o funk, ele é um meio de degeneração. É para degenerar a população da favela, tá? É para emburrecê-las. Para degenerá-las e ficarem cada vez mais dependentes de facções. É para isso que serve o funk, não serve para outra coisa. Tá? Aí depois temos que ver gente defendendo liberdade de expressão para funkeiros. Meus amigos, funk tem que ser proibido. Proibido. Tá? Ouvir funk em volume alto tem que ser proibido. O combate que fazem aos traficantes, aliás, aqui no Brasil não fazem isso, né? Mas, além de combater os traficantes, tem que combater os funkeiros também. É isso que tem que fazer. Agora, esses dois aí estão soltos. E tem gente idiota, tá? Que defende a suposta liberdade de expressão desses dois, meus amigos. Liberdade de expressão não é um direito absoluto. Tá? Claro que eu falo de uma sadia liberdade de expressão, segundo o que ensina a igreja, como está na Libertas Prestantíssimo, como está na Quanta Cura, e acreditem, tá?
até Hans Himmelhoff ele se aproxima muito da doutrina católica com respeito a isso. Claro que por razões diferentes, não são por razões transcendentes, como faz a igreja, os teólogos, mas ele não é, ao contrário, divergindo do seu mestre Murray Rothbard e outros, como Walter Block, Hope, ele não defende a liberdade de expressão restrita. Tá? É como ele coloca aqui. Na página 120, ele diz o seguinte: sob condições democráticas, o desejo popular e também imoral e antissocial pelas propriedades dos outros é sistematicamente reforçado. Toda demanda é legítima se for expressa publicamente sob a proteção especial da, ele coloca entre aspas, liberdade de expressão. Tudo pode ser dito, reivindicado e alegado. Tudo pode ser obtido. Nem até mesmo o direito de propriedade privada, aparentemente mais seguro e garantido, está imune das demandas retributivas. Pior ainda, submetido a eleições de massa, aqueles membros da sociedade com pouca ou nenhuma inibição moral contra o roubo de propriedade de ontem, os amoralistas habituais, que são os mais talentosos em reunir maiorias de uma multitude de demandas populares, moralmente desinibidas e mutuamente incompatíveis, e, enfim, os eficientes demagogos tendem a obter o ingresso no governo e a subir ao topo da hierarquia governamental. Assim, uma situação ruim torna-se ainda pior. E vejam que a liberdade de expressão para ele, a irrestrita, é um dos fatores que contribuem para a manutenção desse sistema maligno chamado democracia. E na página 314, ele coloca o seguinte: em distinto contraste, ao promover a liberdade de entrada no governo, a Constituição americana permitiu a todos expressarem abertamente o seu desejo pela propriedade de outro homem. Na verdade, devidamente garantida a constitucional da liberdade de expressão, todo mundo é protegido ao fazer isso. Ademais, qualquer pessoa está autorizada a agir movida por esse desejo, desde que obtenha entrada no governo, por esse motivo, nos termos da Constituição. E todo se torna uma ameaça em potencial. Mas a melhor citação de todas está um pouco antes. E na página 254, em Democracia, o Deus que Falhou, Hope, ele escreve o seguinte: em um pacto celebrado entre o titular e os inquilinos da comunidade, com a finalidade de proteger as suas propriedades privadas, não há algo como um direito de livre e limitada expressão, nem mesmo direito de expressão ilimitada na própria propriedade do inquilino. É possível dizer inúmeras coisas e promover qualquer ideia sobre esse sol, mas naturalmente não é lícito a ninguém defender ideias contrárias à própria finalidade do Pacto da Preservação e de Proteção da Propriedade Privada. Ideias como a democracia e o comunismo. Não pode haver tolerância para com os democratas e os comunistas de uma ordem social libertária. Eles terão de ser fisicamente separados e expulsos da sociedade. Da mesma forma, em uma aliança fundada com a finalidade de proteger a família e os clãs, não pode haver tolerância para aqueles que habitualmente promovem estilos de vida incompatíveis com esse objetivo. Eles, os defensores de estilos de vida alternativos, avessos à família e a tudo que é centrado no parentesco, como, por exemplo, o hedonismo ou parasitismo, o culto da natureza e do meio ambiente, a homossexualidade ou o comunismo, terão de ser também removidos fisicamente da sociedade para que se preserve a ordem libertária. Agora, troque libertária por católica e veja se não faz sentido. Ainda que o Hans Himmelhoff ele tem uma visão economicista por ser agnóstico, infelizmente, ele é intelectualmente honesto ao perceber isso.
Agora, isso é incompatível com o que o Gordon Ucrânia, do canal Capsule, diz. Ele que alega ser libertário. O modelo de sociedade que ele defende não pode coexistir com pessoas expressando opiniões contrárias ao próprio direito à liberdade, à propriedade privada. É o caso do Oruan e do MC Pazé, defensores de facções criminosas, narcoterroristas, que promove homicídios, que promove latrocínios, que promove roubo, que promove domínio territorial nas favelas, reprimindo os comerciantes e os moradores locais. Esse tipo de gente tem que ser expulsa da sociedade, ou melhor dizendo, da existência. Agora, o Léo Lins representa alguma ameaça? Não. Vocês têm o direito de não gostar das piadas deles. Eles podem ser ofensivas? Podem ser ofensivas. No entanto, não corresponde a uma ameaça. Léo Lins, ele é infinitamente menos perigoso do que esses funkeiros. Muito menos. E só para dizer o seguinte, eu defendo uma sadia liberdade de expressão, o direito de dizer a verdade, o direito de promover as virtudes, o direito, inclusive até mesmo a outra pele. Claro que o Léo Lins não é um tipo de humorista que promove essa virtude, já que as piadas dele são de humor negro, só que não são apologia ao crime, de forma alguma. Então, é para vocês verem em que nível a sociedade está chegando. Temos 2 criminosos sendo soltos, dizendo que a liberdade de expressão desses bandidos não corresponde a uma ameaça, mas a de Léo Lins, sim. Então, meus amigos, devemos refletir sobre isso. E também essa falsa direita que diz defender a liberdade de expressão, defendendo a liberdade de expressão de 2 bandidos. Liberdade de expressão por si só não é um bem. Não é. Não se pode promover a liberdade de expressar aquilo que digamos assim, indiferente da moral e do bem. A finalidade de toda ação deliberada deve ser um bem. E vocês acham que esses 2 promovem o bem? Claro que não. É o que tenho a dizer sobre isso. Então, rezemos por esse país. Humanamente falando, ele não tem solução nenhuma. A única solução para esse país é um milagre. Ou bombas atômicas. Então, considerem me seguir nas redes sociais, ajudar o canal, tornar-se membros. Fique com Deus e até o próximo vídeo.